Ah, como a natureza é bela, exuberante, maravilhosa. Ah, que flores mais formosas. Ai, que droga, que porcaria de flor. Quer saber como toda essa idealização fez parte da primeira fase do romantismo? Acompanhe aí. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre romantismo no Brasil, a primeira fase, hein? O que é, como vive, o que come? Isso e muito mais é o que veremos na aula de hoje no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Então, no episódio de hoje, compreenderemos a relação entre contexto histórico e o início do romantismo no Brasil e identificaremos as marcas estéticas do indianismo. Bastante coisa, não? Mas, antes de ir para a aula, vamos aí pensar no que já sabemos, certo? O que já vimos nos episódios anteriores na Fabflix. Vimos, por exemplo, que sobre o movimento, né, o romantismo na Europa, a exaltação dos sentimentos, o subjetivismo, valorização do indivíduo e a idealização. Isso faz muito parte do romantismo. Vimos isso quando estudamos romantismo na Europa. Se isso faz muito parte do movimento, é claro que aqui no Brasil também terá essas relações, mas um pouquinho mais, um pouquinho diferente. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, vendo o contexto histórico do romantismo, temos aí a chegada da família real no Brasil, que foi um grande marco para a colônia, né, para nós brasileiros aqui, até porque a família, quando veio para cá, trouxe também uma série de manifestações artísticas, culturais e benefícios para a colônia. Então, a gente teve assim um boom, certo, de melhorias na nossa colônia. E lembrando que a família, né, fugiu lá de Portugal por causa de Napoleão Bonaparte. Sim. Que pediu para que Portugal cortasse as relações com a Inglaterra. E como a Inglaterra era um amigo antigo de Portugal, eles não fizeram, e aí com medo a família achou melhor vir. Temos uma terra boa lá no Brasil, ora pois, por que não? E veio cá Dom João VI e toda a sua corte para o Brasil, mas trazendo muitos benefícios para nós, certo? Isso foi muito bom. Inclusive, quando eles retornam a Portugal, a colônia não quer ser mais colônia, né? Por quê? Porque agora a gente tem o quê? A abertura dos portos das nações amigas, a gente inicia a atividade editorial e da imprensa, coisa que no Brasil não tinha. E aí, é claro, se eu começo a ter uma imprensa, eu preciso ter aí a formação de um público leitor. E é claro que se eu sentir o gostinho de tudo isso, eu não quero voltar a ser colônia, não quero mais viver naquela outrora terrível que o Brasil estava. E aí é claro que toda essa movimentação vai culminar na independência do Brasil. E aí, uma vez independentes, o que nós queremos? Queremos a construção da identidade, não só literária, mas de nós brasileiros. Então a nação toma força aí nesse primeiro momento do romantismo aqui no Brasil. Sim! E aí o que nós teremos especificamente, então, quando se fala desse movimento aqui, certo? Que vai estar diferente aí do movimento europeu. Um deles é, por exemplo, a eleição do índio e da natureza como símbolos representativos da nossa identidade. Bom, como é que isso funciona? Pense bem. Eu, colônia, né, me tornei independente, é aquela coisa, quero cortar relações lá, né, com a metrópole, não quero. Então, eu vou valorizar aquilo que eu tenho de diferente na metrópole. E nesse caso, a nossa natureza era algo muito chamativo e o índio também eram coisas muito nossas e que não tinha igual lá em Portugal. Então, se não tinha igual, eles são perfeitos para se tornar símbolos aí do nosso nacionalismo. Agora, quer saber um negócio interessante? É que assim, sim, eu quero negar Portugal nesse primeiro momento porque eu quero me tornar, né, um país forte, eu quero ter a minha identidade, não mais aquela trazida por Portugal.
Mas sabe quem é que fala, olha, brasileiros, elejam aí o índio e a natureza. Esses sim são símbolos para vocês? São os estrangeiros. Pois é. A missão artística francesa, que veio junto com Dom João VI, né, e com a sua corte toda para cá, eles acabam sendo chamados por Dom João VI, inclusive para poder modernizar um pouco e trazer cultura para nossa colônia. E são eles, os estrangeiros, que falam assim, olha, tá aí, o índio e a natureza. Dá ênfase nisso que é sucesso. E nós fazemos. Então, essa primeira fase ela é muito marcada pela questão do índio, da natureza, e tudo isso para nos dar a ideia de nação, então de nacionalismo. E é claro que se eu quero me firmar como uma nação, eu vou só contar as coisas boas, né? Então, vou idealizar bastante, esconder todos os defeitos e só deixar bem claro o quanto a minha nação é maravilhosa e formosa. E assim foi, né? E utilizando muito dessa idealização aqui os nossos autores brasileiros. E olha que interessante, aqui tem um quadro que consegue exemplificar bastante dessa idealização que foi feita, certo? Esse quadro é do Debré, né? Que é o guerreiro indígena a cavalo. E veja como está o índio. Bem idealizado, né? Bastante, né? Um porte atlético, forte, corajoso, guerreiro, bravo. E até o cavalo, né? Com ali uma sela, né? Com pele de leopardo. É esse nível de idealização que os nossos românticos vão trazer para poder dizer o quanto o nosso país é maravilhoso. É um tipo de nacionalismo, né? Vamos respeitar. Aqui nós temos um outro quadro também, agora do Tawny, que é a vista do outeiro, que é da praia e Igreja da Glória. Olha que bonito, né? Então, eu tenho ali, mais uma vez, o contato dessa natureza, né? Num quadro que está mostrando a igreja ali no morro, a iluminação, que é toda idealizada, é muito bonito, né? Algo para ser realmente apreciado e querido. E assim foi, não só os pintores que retrataram o nosso país naquela época, mas os nossos autores também assim fizeram, certo? Vamos valorizar o Brasil. E qual foi o marco, né? Eis aí a pergunta, qual foi o marco? Bom, o marco foi a publicação de um livro, né, que foi Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, então vejam como está próximo da nossa independência, em 22, e essa publicação foi feita por Gonçalves de Magalhães. Ele é o responsável por trazer o romantismo e por fundá-lo aqui no nosso país. Mas assim, o Gonçalves Magalhães tinha muitas críticas, não era considerado um bom escritor, então quando nós falamos dele, é mais nesse sentido dele ter fundado o romantismo aqui e até no prefácio do seu livro meio que trazer um manifesto do romantismo, então isso contribuiu muito para os nossos autores continuarem com o movimento, mas ele não era assim tão bom, tinha muitas críticas à literatura dele, né? O que podemos fazer? Mas, falando aí nesse manifesto, né, nesse manifesto que acabou sendo considerado um manifesto, né, nesse prefácio do livro dele, eu trouxe aí um pedacinho para vocês verem, né? Então, ele diz assim no prefácio: é um livro de poesias escritas segundo as impressões dos lugares. Ora, enfim, refletindo sobre a sorte da pátria, sobre as paixões dos homens, sobre o nada da vida. São poesias de um peregrino, variadas como as cenas da natureza, diversas como as fases da vida, mas que se harmonizam pela unidade do pensamento e se ligam como os anéis de uma cadeia. Poesias da alma e do coração, e que só pela alma e o coração devem ser julgadas. Olha aí, mostra bastante o propósito dessa escola, né? Dessa nova escola que está surgindo aqui no Brasil. Gonçalves, mas assim, ele foi fundamental para isso, certo? Mas como literatura nós temos um outro Gonçalves que falaremos, que esse sim
foi muito importante para essa primeira fase, certo? E aí, como que vai chamar, então, essa primeira fase do romantismo aqui? Ué, se eu já elegi aí como símbolo, né, o meu índio, a minha natureza, e eu tenho esse propósito de me elevar como nação, né, uma nação recente, nada mais justo do que essa primeira fase ser chamada de indianista ou nacionalista, certo? Uma vez que os autores vão buscar muito esses dois ideais aí para discutir nas suas obras. Então, eis que tamanha importância que leva inclusive o nome da fase. E agora sim, de que Gonçalves falaremos? Esse sim foi um dos grandes autores, um dos grandes poetas dessa primeira fase do romantismo aqui no Brasil, que é o Gonçalves Dias, né? Foi um grande nome, inclusive é ele que vai construir essa imagem muito heróica e nobre dos índios, até assim de um índio que a gente não reconhece muito aqui, sabe? Ele até me traz um pouco os ares de um cavaleiro medieval, sabe assim? Pois é, a idealização desse índio foi desta maneira, né? Ele até parece mais com um cavaleiro medieval do que até com o nosso próprio índio. Acho que deu pra ver um pouquinho naquele quadro do Debré que a gente viu, né? Mas enfim, ele vai fazer isso com maestria e os seus poemas ficarão famosos e ajudarão aí a dar a ideia de nação e de Brasil que a população da época tanto queria. E aí eu aproveito para colocar um dos poemas famosos, né, do Gonçalves Dias, que é Ai Juca Pirama. E, inclusive, ele faz aqui uma retomada, né, desse índio heróico, desse índio bravo. E o título, né, Ai Juca Pirama aí, é um título em tupi que significa o que há de ser morto e que é digno de ser morto. O que ele quer mostrar, né, através desse poema? É um poema longo, tá? Ele tem, no total, ele é composto por 10 cantos, bem longo, e ele mostra nada mais, nada menos um índio que aceita o seu destino de morrer, porque é isso que ele deve fazer, né? É isso que ele, como um bravo guerreiro, fará, que é ser sacrificado em um ritual aí antropofágico, né? Nada mais do que uma outra tribo que vai, infelizmente, que o prendeu, que vai acabar com a vida dele, o comendo. E aí esse poema, a primeira estrofe, assim como o poema como um todo, ele traz muito ritmo. O Gonçalves Dias se preocupava muito com a questão de ritmo. E o interessante disso é que, como ele tinha essa preocupação com ritmo, os poemas dele ficavam muito populares, porque era muito fácil até de você memorizá-los. Olha que interessante. Então vamos lá, vamos pensar nesse ritmo, vamos ler aí essa primeira estrofe apenas do poema, né? Então ele fala assim, ó: no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que intensas cortes assombraram das matas a imensa extensão. Como se tivesse o tempo todo um tambor aí conduzindo todo esse ritual do nosso bravo guerreiro, certo? Então, isso é um pouquinho aí da primeira fase do romantismo, um pouquinho de Gonçalves Dias. Essas são as nossas referências da aula. E até um próximo episódio do FabFlix, o seu stream de língua portuguesa.